Bom, gente, bom dia. Espero que vocês tenham lido bastante Ser e Tempo no Carnaval, né? A gente tinha parado. Bom, só antes de voltar ao texto, né? Só lembrando, a gente agora está, né? A gente está entrando propriamente na analítica do Seraí, né? O capítulo 1. Eu vou falar um pouquinho ainda sobre o parágrafo 7 da introdução, né, que a gente não acabou. Mas enfim, então agora a gente começa aquele percurso, né, que eu acho que mencionei já na primeira aula, né, que é relativamente simples de entender, assim, né, uma vez que, claro, não com os conceitos e tudo, mas Seraí, no primeiro capítulo, né, o tema da analítica, Seraí. Segundo capítulo, Ser no Mundo, estrutura ontológica fundamental. Ser no mundo, né, 3 componentes, embora seja uma unidade, ele vai analisar cada hora por um ângulo. Então aí, capítulo 3, mundo. Capítulo 4 seria o ser, né, quer dizer, o quem dessa expressão, que é o Dasein, né, o ser humano. E o em, né, o elemento de ligação, no 5º capítulo. E aí no 6º, feita essa observação, essa descrição fenomenológica, né, do objeto por todos os ângulos, ele volta a considerar o todo e aí se pergunta por uma determinação ontológica mais fundamental, aquela que seria mais constitutiva, resposta que ele vai dar com a noção de cuidado no capítulo 6. Tá? Esse é o percurso que a gente vai fazer a partir de agora. Claro, e a questão é entender as noções em si, né? Mas o desenho, né, do percurso ele é relativamente simples. Bom, a gente estava vendo então, né, o parágrafo 7 sobre a fenomenologia e tínhamos visto até o 12º parágrafo da parte C, em que ele fala, em que entra em cena a hermenêutica, né, quando ele fala do hermeneuem, e esse é um ponto justamente em que se estabelece uma não só nesse ponto, né, já tem diferenças na própria acepção de fenomenologia que já se vinham desenhando, configurando, à medida que o Heidegger vinha desenvolvendo seu pensamento em direção a Ser e Tempo. Mas o elemento hermenêutico marca, né, uma diferença importante em relação ao Russell, que ele vai citar logo em seguida, ao mesmo tempo, né, dizendo que ele tem uma importância fundamental. Mas esse elemento hermenêutico, né, como eu falei em algumas aulas, né, ele traz, né, um sentido, né, radical de interpretação a filosofia, a ontologia, a fenomenologia, tudo isso que o Heidegger está, de certa maneira, aproximando aqui, né? Que teoricamente, né, quer dizer, em princípio, representam uma certa ameaça ao projeto originário do Russell, né, de uma fenomenologia científica com um elevado grau de objetividade. O que não significa que o Heidegger vai abrir mão, né, de um rigor teórico, né, de uma certa, coloquemos entre muitas aspas, pretensão de universalidade na sua descrição do Seraí. Mas enfim, então, depois de colocar então esse elemento hermenêutico, né, eu tinha comentado no final da aula que faltavam 8, acho que eu me confundi com outro parágrafo, né, na verdade faltavam 4 parágrafos, né, sendo que os 2 últimos são, o penúltimo é o agradecimento ao Russell, né, e o último ele fala sobre a questão da linguagem, as dificuldades concernentes à linguagem. Mas esses 2, né, que vêm logo em seguida, então o 13º e o 14º, eles são bastante importantes, né? Quer dizer, eles dão algumas pistas aí em cima de tudo que a gente já viu, né, na aula anterior, nesse parágrafo, né, ou nessa sessão, sobre a fenômeno, logos e agora, né, fenomenologia. Esses 2 parágrafos são particularmente importantes. Bom, então, no 13º ele vai falar que, como tema fundamental da filosofia, coisa que ele vem anunciando desde o comecinho, né, a gente analisou lá a epígrafe do sofista do Platão, o ser não é um gênero de ente, embora pertença a todo ente. Ou seja, ele está em todo ente, digamos assim. Portanto, se está em todo ente, existe uma universalidade. Algum tipo de universalidade, mas essa universalidade ela não se deixa encontrar naquela pirâmide, né,
de gêneros e espécies, né, que eu coloquei, que é fundamentalmente conceitual, né, em que a gente vai caminhando para conceitos cada vez mais abstratos. Ele diz aqui que tem que estar acima ou além disso, né, o que é uma expressão curiosa, né, mas é um além que ao mesmo tempo talvez um aquém, né, no sentido de que é aquilo que está como que por trás, né, de todo ente, ou está no fundamento de todo ente. E aí ele introduz uma expressão, né, aqui, uma noção, enfim, que é a noção de transcendência, né? Então ele diz ser é o simplesmente transcendens, né, usando a expressão no sentido latino, o termo latino, né, que vem da filosofia medieval, e diz, né, a transcendência do ser do Dasein é uma transcendência excepcional, na medida em que nela residem a possibilidade e a necessidade da mais radical individuação, que é uma coisa que a gente vai ver logo em seguida no começo do 9, quando ele fala que o ser é sempre meu, né, e vai enfatizar muito essa questão da singularidade. Portanto, vamos dizer, né, pensando na crítica do Aristóteles ao Platão, né, que eu mencionei quando a gente tratou da questão do ser lá na primeira sessão, daria para dizer que ele certamente está mais próximo do Aristóteles, né? Porque o ser está no individual, então, né? Está no particular e não na ideia, no conceito. O conceito ele vai se tornando abstrato, ele vai como que se distanciando, né? Sobretudo num certo modo discursivo que é próprio da história da ontologia, da metafísica ocidental, né? E assim por diante, que fixa os significados, né? Aquela coisa da ideia né, de uma permanência, né? Que remonta à noção do Parmênides, de ser, né? Toda a abertura do ser como o transcendens, né? Então, ou seja, aqui o termo vai ser usado, né? Isso é extremamente complexo, né? Que sentido tem a ideia de transcendental, transcendente no Heidegger, né? Eu falei muito rapidamente sobre isso no Kant, quem já fez, né, disciplina de Kant comigo, a gente já tratou dessa questão, mas certamente não tem, né, aquele transcendente no sentido que o Kant dava ao termo, né, daquilo que estaria além do sensível num hipotético suprassensível, né? Mas, de algum modo, existe uma transcendência do ser aí, na direção dessa abertura, onde é possível compreender o ser, e uma transcendência, em alguma medida, do próprio ser em direção ao ser aí, que de alguma maneira está na base, né? Quer dizer, uma ideia assim daquilo que sai de si em direção ao outro, né? O transcender teria um pouco esse sentido. Então, toda a abertura do ser como o transcendens, né? O ser é conhecimento transcendental, né? É uma abertura assim que sustenta a ideia justamente de fenômeno e logos, né? Quer dizer, o fenômeno é o ser, digamos assim, se mostrando, né? E o logos é o ser aí, nós, né? Dando voz ao ser, né? Quer dizer, como que através de nós. Então, né, há uma reciprocidade nessa abertura. Por isso que há uma reciprocidade também nisso que seria, né, essa transcendência. Daí que ele, então, fala em seguida, a verdade fenomenológica, isto é, a abertura do ser, é veritas transcendentalis, né? E aí isso também nos mostra uma aproximação, um diálogo, quer dizer, ele está trazendo, além do Russell, o Kant também para o debate, né? Isso é uma coisa que o Theodor Kiesel, né, enfatiza. Eu já citei um livro dele, que é A Gênese, né, do Ser e Tempo de Heidegger. Tem um outro livro dele que eu andei vendo esses dias, que chama Heidegger's Way of Thought, né, o caminho de pensamento de Heidegger. Tem um título praticamente igual do Otto Pöggeler, né, que foi traduzido para português como A Via de Pensamento de Martin Heidegger, mas seria o caminho de pensamento, né? E aí esses são diferentes textos, né? Não é um livro
continuado como o grandão lá sobre as origens de Ser e Tempo, né, que esses aqui são artigos, né, que foram uma coletânea, e tem um em que ele fala, que eu fui dar uma olhada justamente por causa do parágrafo 9, né, que é o conceito de existentes, de existência, in incubation underway toward being and time, né, quer dizer, na incubação a caminho de Ser e Tempo. Então, como que o conceito, segundo ele, vai estar ali incubado até aparecer em Ser e Tempo. E essa é a grande, né? Ele é o grande especialista nesse caminho, né? Enfim, e ele, enfim, tem uma, ele insiste um pouco nessa ideia, né, de que o Heidegger tem um retorno a Kant um pouco antes de, quando ele está caminhando para a versão final de Ser e Tempo, e isso tem uma importância decisiva para Ser e Tempo e para esse elemento transcendental. Enfim, né, eu não vou citar o artigo, mas enfim, fica a referência, depois eu vou colocar na nossa pasta, acho que eu não coloquei ainda, tá? Bom, como é que a gente poderia pensar isso, né, em função um pouco do que a gente viu em aulas anteriores, né? Acho que eu vou sair aqui. Bom, vocês se lembram, né, do problema da filosofia moderna, a cisão sujeito-objeto. Todo mundo tentando superar essa cisão, desde o Hegel, né? Do Kant ainda haveria essa cisão, etc, etc. Mas o Heidegger, o Kiesel fala isso nesse texto, e, enfim, depois no livro de 29, o Heidegger tem um livro de 29, que é Kant e o Problema da Metafísica, que eu já mencionei, né, algumas vezes, em que isso se radicaliza. Ele tenta ver de alguma forma na ideia de espaço e tempo do Kant como formas da intuição, principalmente o tempo, porque o tempo é ao mesmo tempo forma da intuição externa e interna, do sentido externo, desculpa, do sentido externo do sentido interno, algo do que ele está tentando vislumbrar aqui, né? Quer dizer, o que seria isso, né? E há momentos assim no caminho, né, eu estou com isso na cabeça porque eu já tinha lido isso no outro livro do Kiesel, né? Como se fosse um brotar originário do próprio mundo. Acho que eu mencionei essa expressão, né, Sveltet, que o Heidegger usa, essa, né, o mundo acontecendo, né, a ideia de acontecimento, depois volta na segunda fase também. Então vamos pensar assim, né, quer dizer, a ideia de que tem um acontecimento originário, né, quer dizer, uma fonte aqui, né, de onde brota tudo. Tá, qualquer representação gráfica é um problema, né, então temos que, né, eu estou fazendo um esforço aqui para tentar pensar, né, a ideia, né, de alguma maneira tornar mais representável, né, para a gente pensar junto. Então vamos dizer, o ser que ele está analisando a partir da nossa perspectiva, ele se, digamos, manifesta, né, ele acontece, ele está sendo como ser no mundo. O que isso significa, né? Ele tanto institui, digamos, a nossa perspectiva, né? Essa nossa, né, isso que seria um olho, né? Essa nossa perspectiva aberta para o mundo, como, então, que seria, de alguma maneira, isso que aparece com a noção de logos, isso que aparece com a própria noção de hermenêutica, que a gente viu no parágrafo anterior, né, da hermenêutica, como essa abertura interpretativa que seria absolutamente constitutiva. Quer dizer, nós somos seres interpretantes, isso é uma coisa que aparece, né, em outros autores, tá? Na hermenêutica, está no Nietzsche, por exemplo, né? E de outro lado, digamos, você tem os fenômenos aparecendo para nós, né? Quer dizer, de outro lado, entre aspas, né? Quer dizer, isso aqui ele está tentando pensar como uma coisa só. Então vamos dizer, né? Sei lá, né? Tem o Sol, as árvores, enfim, tudo, né? Como a gente já viu, ente é tudo. Né? Tudo isso, então veja, o ser está aqui, só que o ser está sempre, ele nunca é propriamente, né? Ele está sendo em tudo isso. Tudo aqui é ente. Então, animais, né? Estou pensando aqui, né? Diferentes outros, né? Seres humanos, enfim. Bom, e nós estamos aqui, né?
agora no século XXI, ele no século XX, né, com dezenas de milhares de anos de ser humano no mundo, e uma certa compreensão de ser que está sempre dada, junto com o ser aí. Ele vai discutir no parágrafo 11 a ideia do Dasein primitivo, né? Vocês devem ter lido, né? Enfim, o texto para hoje é no capítulo 1, com mais foco no 9, né? Mas é bem interessante, inclusive o 11 ele é um parágrafo pequeno, né? Em que eles, justamente por conta desse problema da hermenêutica, eles perguntam: seria possível imaginar um Dasein, um ser aí primitivo, né? Para pensar um conceito natural de mundo, né? Justamente pela premissa hermenêutica, é muito difícil fazer isso, né? Por isso que ele coloca até no título dificuldades, né, de fazer isso. Mas enfim, nós temos, né, então vamos dizer, a partir dessa conjunção, né, então logos e fenômeno, ser aí, mundo, né, todas essas expressões em que ele está, veja, porque a ideia de ser aí, né, já falei, a gente vai insistir nisso, que ele pega da palavra Dasein, né. O aí serviria justamente para caracterizar esse para fora, né, que seria absolutamente constitutivo do nosso existir, né? Quer dizer, nós estamos abertos para o mundo. Então, e também tem um sentido, né, de projeção, e essa projeção, como ela se dá no tempo, é uma projeção para frente, para o futuro, né? Então, ao mesmo tempo você tem essa ideia de abertura espacial e temporal. Bom, né, isso aqui vai constituir então a filologia, mas dessa existência do ser no mundo, né, surgem, né, em diferentes culturas, né, vamos colocar assim, culturas, né, linguagem, discurso, etc. Né? Bom, por exemplo, então em português, nós falando, né, imaginando, o sol é belo, qualquer coisa do tipo. A árvore é o cachorro é. Nós estamos o tempo todo o quê? Empregando o verbo ser para predicar coisas de fenômenos. Né? Veja, então isso aqui a gente já está dentro, né, de uma esfera discursiva que é própria de todos os conhecimentos ônticos, né, que na nossa época vai estar associado às ciências positivas, né, tanto é que também no capítulo 1, né, tem o 9, o 10 e o 11. O 10 vai ser uma delimitação da analítica frente à antropologia, biologia e psicologia. Né? Tá, então esse é o dizer, a gente poderia chamar, isso aqui é o âmbito, né, o campo de aparecimento, né, de mostração, que tem esse elemento recíproco, né? Que está na base, isso a gente vai ver, né? Eu tô falando, aqui ainda está muito abstrato, mas a gente vai ver isso acontecendo na análise que ele faz do ser aí. Porque ele vai justamente analisar o mundo, analisar o quem e analisar a própria abertura, ou seja, o que seria essa relação aqui, né? Tá? Por que o transcendens, né? Onde é que entra o elemento transcendental aí? Veja, isso tudo aqui, então, né, constitui, vamos dizer, um âmbito de conhecimento, um âmbito discursivo, etc., que só é possível devido a condições de possibilidade, que no caso do Heidegger está aqui nesse campo, né, mas se a gente pensa, por exemplo, quando o Kant está analisando quais são as condições de possibilidade do conhecimento, né, ele faz, e isso vai ser o transcendental, né? A subjetividade transcendental. Ele vai se perguntar, bom, o que possibilita isso, né? O que possibilita para nós elaborar juízos, né? Faculdade de julgar, razão, entendimento, sensibilidade.
está se perguntando, né, o que torna possível. E aí é como se ele, então, tentasse retroceder às condições mais elementares de relação entre sujeito e objeto, entre eu e mundo, etc., que explicam como isso é possível. Só que, do ponto de vista do Heidegger, ele não vai longe o suficiente porque ele não questiona a própria perspectiva subjetiva. Então, é como se colocasse tudo aqui, desse lado, né, para explicar como é que a gente faz isso. Mas, quando ele pensa as condições de possibilidade da sensibilidade, da intuição sensível, né, ou seja, da percepção, né, do que a gente chama de intuição, né, ele está, de alguma forma, pensando essa abertura, porque espaço e tempo, como formas subjetivas, é aquela coisa que sempre causa um estranhamento, né? Como é que o espaço e o tempo podem ser subjetivos? Em que sentido, né? O Heidegger vai discutir muito isso. Mas, em alguma medida, talvez justamente porque eles falam desse ponto, né, onde se dá essa abertura entre nós e o mundo, digamos assim, né? Enfim. Então, por que transcendência? Por que transcendental, né? Porque a gente sai do que seria uma posição, aquilo que o Husserl seria, né, a atitude natural, ou a gente sai do conhecimento dado, né, daquilo que está posto no senso comum, digamos assim, né, e a gente tem que recuar para um âmbito, né, que não é um âmbito propriamente, né, visível no sentido mais estrito, no sentido empírico. É algo que o Heidegger está insistindo que se mostra, mas se mostra, como é que o espaço e o tempo se mostram? Ele tem aquele momento do diálogo com o Kant lá na seção 2, né? Eu até coloquei um texto na pasta que eu escrevi na semana retrasada, eu acho, ou na terça da semana passada, enfim, pensando nessa questão específica do diálogo dele com o Kant sobre isso, né? Então, esse recuo fala de e ao mesmo tempo a gente está, essa abertura, como eu estava dizendo antes, né, significa que há um projetar-se do sujeito para o mundo e do mundo para o sujeito, que está na ideia de fenomenologia. Eu sei que é, né, uma coisa difícil, assim, né, num primeiro momento, da gente captar, mas é um pouco nessa direção. Tentar entender o que ele está falando aqui nesse parágrafo, né, com essa ideia de transcendens, veritas transcendentales. A verdade é esse desvelamento. No parágrafo 44 ele vai retomar isso, depois ele vai ter outros textos, né, vários textos, em que ele vai tratar desse tema. Tudo bem? Questões? Estou tentando pensar junto, tá? Assim, tentem pensar junto também, porque, né, não é uma coisa simples. Mas é um pouco, esse é o pano de fundo, por isso que eu, né, desde o começo estou falando isso, né? Eu trouxe algumas coisas da introdução, apesar dela ser difícil, né, e num primeiro momento particularmente difícil. É interessante a gente ver qual é esse pano de fundo, porque na hora que a gente começar, né, agora, a partir do parágrafo 9, né, for enfrentar os capítulos da primeira parte, né, isso tá por trás, esse é o pano de fundo. Então, para a gente entender o que está acontecendo, é importante pelo menos a gente ficar com isso em mente, né? Claro, vejam, tem toda uma discussão, né? Muitos vão acusar, né, o Heidegger de ter uma coisa meio mística, né? Essa coisa que aparece, né? Aparece lá, aparece aqui, se junta, enfim, né? De um ponto de vista moderno, científico, né, empirista, isso, né, o Carnap, o pessoal do Ciclo de Viena vai dizer que é conversa de maluco, né? Mas se a gente se esforça, né, para acompanhar, né, o que o Heidegger está fazendo em diálogo com toda a tradição da filosofia, né, isso
eu acho que adquire um sentido muito interessante, né? Mas certamente a gente está falando de uma coisa muito mais, digamos, impalpável, né? Do que gostaria uma concepção mais estrita, né? De ciência, de positividade, de conhecimento, etc. Né? São muitos dos interlocutores aí com quem ele está dialogando, né? Alguns neocantianos, os positivistas, né? E assim por diante. Bom, daí, né? Falando disso, no 14º ele vai dizer: ontologia e fenomenologia não são duas disciplinas diferentes. Os dois títulos caracterizam a filosofia. Então veja, se feitas corretamente, a filosofia, é o que ele diz em seguida, a filosofia é ontologia fenomenológica universal, partindo da hermenêutica do Seraí, que, como analítica da existência, amarrou a ponta do fio condutor de todo perguntar filosófico, ali onde ele brota e para onde retorna. Né? Então, essa ideia de um brotar é muito forte. Né? Então, ele está pensando o tempo todo nesse brotar, tanto, né, do mundo como da nossa perspectiva. Né? Então tem um brotar, tudo bem, se a gente quiser localizar historicamente, ele vai lá para os gregos, né? Depois ele vai cada vez mais para os pré-socráticos, porque lá é que brotou esse perguntar. Né? E está retornando para lá. De certo modo, sempre retorna, né? Ainda que, em geral, inconscientemente, digamos assim, né? Mas no caso dele, conscientemente. Quer dizer, ele sabe que é exatamente isso que tem que ser feito, tem que retornar. Por isso que o livro começa como a gente viu. Né? É preciso reabrir a questão do ser. Tá? E significa, né, ir nessa direção. E os textos do Kiesel, por exemplo, são interessantes, não só, né, e se a gente acompanha os textos do Heidegger anteriores, a gente vai vendo, né, como é que ele tenta montar essa vamos dizer, essa perspectiva toda, né, o vocabulário, os termos, como que ele vai escolhendo, né, por exemplo, no caso o Kiesel discute, porque o termo existência, né, ele evitava, porque ele não queria ser confundido com o existencialismo, eu já mencionei isso, né? Ele não gosta de ser confundido com ninguém. E de repente ele volta em ser e tempo, então tem toda uma discussão sobre isso. Mas, né, e como que ele pega a noção de Dasein para fazer o Seraí, né, a ideia de ser para, que a gente vai ver agora no parágrafo 9, a gente vai ver um pouco do núcleo, né, de como ele entende o Seraí. Tudo bem? Bom, então eu vou passar para o 9. Ele faz a distinção entre aparência e fenômeno. Sim. Tá. A gente viu, né? Na última aula eu falei um tanto sobre isso, né? Quando ele fala do conceito de fenômeno no ponto A da seção 7, ele dialoga diretamente com o Kant sobre isso. O que ele tenta dizer? Vamos pensar assim. Veja, aqui então, ser, sendo, tá? É isso. O que o Kant estaria supondo? Né? Que para cada fenômeno, né, e para os fenômenos em geral, você teria uma coisa em si como que por trás, né, oculta por trás do fenômeno, numa outra dimensão talvez, porque o Kant quando vai pensar como suprassensível, e quando ele pensa o suprassensível, ele pensa um suprassensível que seria atemporal, né, espacial, digamos assim, né, quer dizer, ou seja, algo que está fora de espaço e tempo, somente porque espaço e tempo constituem a sensibilidade, a nossa percepção do mundo. E aí você teria então isso aqui aparecendo, que dá toda uma discussão, tá? Até ontem participei de uma banca de qualificação de mestrado na Federal Fluminense, né?
um trabalho sobre Kant, né? E aí entrava essa questão, né? Ele falava sobre coisa em si, fenômeno, né? E aí, bom, quem fez Kant comigo também sabe disso, né? Tem várias sutilezas, né? Quer dizer, será que o Kant está mesmo dizendo que tem uma coisa em si? Ele pode dizer que existe a coisa em si ou não, né? A coisa em si causa... Isso tem toda uma discussão, porque justamente, né? Isso aqui é, né, estranho. E não é à toa que todo mundo vai bater nessa ideia de coisa em si, fenômeno, né? Tirando o Schopenhauer, o resto vai descer a lenha e vai tentar, mesmo os que são kantianos, os neokantianos, vão tentar preservar o Kant sem a coisa em si, né? Então, e aí o que o Heidegger tenta mostrar, analisando as palavras, né? Erscheinen, Schein, ele pega ali os termos alemães, né? Mas significa aparência, ilusão, aparecimento, aquilo que aparece, para mostrar, olha, a coisa aparece aqui, mas quando ela aparece de um jeito, um outro jeito dela ser se oculta. Então, por exemplo, a Lua mostra um lado, a gente não está vendo o outro lado, por exemplo. Né? Um exemplo bem banal. Eventualmente uma coisa que aparece é sinal de uma outra que está por trás, mas não por trás nesse sentido. Como no exemplo da febre. Então, a pessoa tem uma certa vermelhidão, eu posso pensar, essa vermelhidão é um sintoma da febre. Então a febre está se deixando ver através de um fenômeno que não é a própria febre. E a febre, por seu turno, né, uma vez constatada, também é sinal de uma outra coisa que não está aparecendo, por exemplo, uma infecção qualquer. Mas tudo, vamos dizer, está dentro da mesma realidade. Né? A infecção não está num outro plano de existência, diferente da febre. Aqui, né, da maneira como a coisa está formulada, uma vez que tudo que está dado no espaço e no tempo está aqui e isso está fora, né, então é como se o Kant estivesse mantendo, né, uma visão dualista do mundo que permite conservar nessa dimensão a velha metafísica da permanência, em que eu tenho um ser imóvel, mutável, etc., etc., que vem lá de Parmênides. Né? E que na filosofia cristã, né, vai se associar a Deus, né, enfim, toda a dimensão do intelecto divino, etc. E é justamente isso, né, que a fenomenologia, já no Husserl, está tentando tirar de cena, né, ficar só com os fenômenos. Por isso que a ideia de coisas mesmas é ficar com isso, e não isso, é tirar a coisa em si. Mas reconhecer a complexidade do fenômeno, né, para além da mera experiência no sentido estrito do empirismo. Né? Então, por exemplo, né, a descrição de fenômenos humanos, alegria, tristeza, angústia, né, que a rigor, né, o que o empirismo vai tentar fazer com isso? Vai tentar reduzir tudo a processos psíquicos dentro de uma psicologia muito positivista, né, de caráter em geral behaviorista, né? Então você tem uma tendência reducionista sempre. Para pegar tudo que é um pouco mais complexo e reduzir a causas simples, que sejam as mais... Bom, então tem uma noção diferente de experiência e uma noção diferente de fenômeno, mas que rompe com aquela ideia. Tudo bem? Um pouco isso. Então, e aí ele joga com o sentido da palavra aparência, né? Porque é meio como se ele estivesse dizendo, olha, de fato a linguagem, ela dá margem a esse tipo de interpretação. Né? Falando nietzscheanamente, a linguagem tem um monte de armadilhas, né? O Nietzsche tematiza muito isso, né? São as armadilhas da linguagem. Então a gente acaba sendo induzido a uma certa metafísica pela linguagem. Isso é comparado com a noção do cubo? Uma face que se apresenta em mim, para mim, oculta as outras faces. Sim, sim, exato. Como o exemplo da Lua, né, que eu dei. Exatamente. Não, e isso vem do Husserl mesmo, assim, essa ruptura, né, essa ruptura com a noção kantiana de fenômeno e coisa em si, a distinção, né, isso já está no Husserl, o Heidegger herda dele. Não é à toa que no parágrafo seguinte, né, do que eu estava citando, ele fala, nada disso teria sido possível sem o Husserl, etc., a quem ele dedica o livro, mas que aí, como a gente sabe, né, depois ele tira a dedicatória, né, não faz nada para ajudar o Husserl, que vai embora, né, enfim. Aí entra a parte sombria da biografia, né? Mas... tudo bem?
enfim, como eu falei, né? Tudo isso que a gente está vendo na introdução, que ainda está muito, assim, sei lá, impalpável, eu diria, né? Difícil de captar, a gente vai ver ele trabalhando dessa maneira, né? Então eu acredito que com o avanço na leitura, né, do texto daqui para frente, a gente vai entender melhor como isso funciona, né? Bom, o parágrafo 8, né, só eu já tinha mencionado, né, mas, né, não vou citar a parte. No parágrafo 8, ele, que é curtinho, ele fala qual era o plano do tratado, né, então que era para ter 2 grandes divisões, com 3 subdivisões cada. Ele só escreveu as 2 primeiras da primeira, né, então de 6 partes ele escreveu 2. Depois ele não escreveu as outras, embora aí tem toda a discussão, né, ele acaba fazendo o que ele tinha se proposto a fazer nessas outras partes, de outras formas, em outros textos, em outras obras, em outros momentos. Mas esta obra, né, o tratado que estava projetado, ficou só com as 2 primeiras partes, que tratam do Seraí, né, porque a ideia, como a gente viu, é como enfrentar a questão do ser, via Seraí, porque é quem pergunta, é o perguntador, né, que a gente viu na penúltima aula. Então ele vai primeiro procurar investigar o ser do Seraí, para depois, a partir do ser do Seraí, ir falar do ser enquanto tal, que não é um passo simples, né, cá entre nós. Então, na hora de dar esse passo é que justamente ele, né, parou, o que não quer dizer que ele abandonou a ideia, pelo contrário, certamente ele vai passar o resto da vida tentando falar do ser enquanto tal, mas em outra chave, né? Vamos dizer, talvez esse caminho não tenha levado exatamente como ele queria a esse alvo, né? Essa é uma discussão também, né? Até que ponto, né, há uma ruptura, ou uma continuidade. Vários autores, né, que têm diferentes fases têm isso, né? Continuidade ou ruptura, né? Quanto de ruptura, né? Tem essa discussão, né? Então, para alguns ele abandona, né? Para outros não, ele só muda o foco, mas continua pensando o que ele pensava em Ser e Tempo a respeito do Seraí, enfim, né? Tem toda uma discussão que não cabe a gente se aprofundar aqui agora, né? Mas é interessante mencionar, né? Bom, então a primeira grande parte, né, seria a interpretação do Seraí com base na temporalidade e a explicação do tempo como horizonte transcendental da pergunta pelo ser. Então isso deveria ter 3 divisões, que ele escreveu 2. Então a primeira divisão, a análise fundamental preparatória do Seraí. Justamente por que é preparatória? Porque está preparando para tematizar o ser. No caso, também está preparando para a segunda parte, quando ele vai, a parte escrita, né? Quando ele vai chegar na temporalidade. Ele não chega na temporalidade aqui, na primeira divisão, ele vai chegar depois. Então, tem um caráter preparatório para a segunda e as 2 juntas têm um caráter preparatório para a terceira, né? Tem um parágrafo, né, que vem antes da seção 9, propriamente dita, né, do parágrafo 9, seção 9, eu gosto de falar em seção, né, para não ficar confundindo, em que ele explica o percurso, isso que eu estava dizendo, tá? Então, acho que basicamente, né, veja, eu vou ler rapidamente esse parágrafo, né, então aqui pela minha tradução. O perguntado primário na pergunta pelo sentido do ser, né, acho que aqui é o gefragt ou befragt, enfim. Deixa eu ver. Para não afirmar, né, sem. Só um segundo. Befragt, né? Porque a gente teve aquela discussão no final da aula, né? Aquilo que se pergunta, né? Aquilo que se quer saber, enfim, tem toda aquela distinção entre gefragt e befragt que eu coloquei na lousa, né? Então, o perguntado primário na pergunta pelo sentido do ser é o ente, das Seiende, né? Sempre lembrando que
né, o ente tem o sentido de sendo, né, com caráter de ser aí. Então, tudo é ente, né, mas no caso a gente vai investigar o este específico, que tem o caráter de ser aí, ou seja, quem é o ente que tem o caráter de ser aí? Nós, seres humanos. Ele não usa a palavra ser humano, mas é a isso que ele está se referindo. A analítica do ser aí, né, então o que ele vai fazer, demanda ela própria, devido à sua especificidade, uma caracterização prévia e uma delimitação frente a investigações que parecem concorrer com ela. Capítulo 1, que é o que a gente vai ver agora. Fixado com firmeza o princípio da investigação, deve ser mostrada uma estrutura fundamental do ser aí, o ser no mundo. Capítulo 2. Este, a priori, e ele coloca entre aspas, então veja, isso é uma coisa que é interessante a gente pensar, né? Quando eu falei do Kant, né? Esse campo de abertura, esse campo de mostração, digamos assim, onde o ser se dá, é a priori. Por isso que tem esse elemento transcendental, né? Só que é um a priori que ele coloca entre aspas, para a gente não achar que é um a priori subjetivo. Quando ele vai falar de subjetivo, ele também coloca entre aspas. Porque, na verdade, o tempo todo, quando ele fala de a priori e subjetivo, é um a priori barra subjetivo, que na verdade é subjetivo objetivo. Porque dá conta de sujeito e objeto ao mesmo tempo, né? Ser humano e mundo, eu e mundo. Tudo bem? Essa é a ideia, né, que está na base da mudança de paradigma, digamos assim, né, em relação à subjetividade moderna. Então, este a priori, na interpretação do ser aí, não é uma determinação parcial dele, mas uma estrutura originária e constantemente inteira. Ou seja, aquilo que não pode ser desmembrado. Ela admite, porém, diferentes perspectivas ou pontos de vista, ângulos, né? Hinblicke, né? Blick, olhar, hin, sobre os aspectos que a constituem. Aspectos foi traduzido por momentos, né? Tanto a Márcia como o Fausto, mas enfim, eu acho que os ingleses traduziram por factors, items, né? Que eu acho que não tem o sentido temporal, né? Na verdade são nenhum sentido cronológico, um vem antes do outro. Então, por isso que eu acho mais interessante pensar em aspectos. Tendo sempre em vista o todo inicial dessa estrutura, tais aspectos podem ser fenomenologicamente destacados. Então, como o Daniel lembrou do cubo, né? Então agora eu vou estudar este lado aqui, né? Mas eu não vou quebrar o cubo para isso. Estou olhando para ele desse ângulo. Essa é a ideia, né? A fenomenologia opera sempre com essa metafórica visual, né? Mas não é algo que a gente está vendo, né, no caso do ser humano. A gente está vendo, mas não está vendo exatamente, né, desse jeito. E aí, bom, então será um objeto de análise o mundo em sua mundanidade, a gente vai entender, né, o que ele quer dizer com isso. Capítulo 3, o ser no mundo como ser com e ser si mesmo. Capítulo 4, então isso já indica para a gente que tem o ser com, que é a intersubjetividade, digamos assim, né, simplificando no primeiro momento. O ser de uns com os outros e o ser si mesmo. Ele vai pensar a questão da própria singularidade, digamos assim, né? E o ser enquanto tal, ou seja, o em, né? Esse elemento da abertura. O que significa esse em? Porque não é, quando a gente fala, né, ser no mundo, não é como água na garrafa, né? Não tem esse sentido de estar dentro, né? Como se fosse um recipiente e nós estamos dentro, né? O mundo como um círculo e nós estamos dentro dele. Claro que nós agora, por exemplo, estamos dentro de uma sala, né? Nesse sentido nós estamos dentro. Mas quando a gente fala em ser no mundo, né? Mesmo na linguagem normal, quando a gente fala o meu mundo, né? O seu mundo, né? Quando a gente fala em mundo nesse sentido, a gente não se imagina dentro como a gente está dentro da sala, né? É uma outra acepção de em. Então é isso que vai aparecer no capítulo 5. Na verdade, isso vai aparecer o tempo todo, né? Porque para caracterizar o mundo ele já precisa tematizar isso. Ou seja, os três elementos eles estão sempre aparecendo, né? A questão é que a ênfase
maior em cada um deles a cada momento do percurso. E aí, com base na análise dessa estrutura fundamental, torna-se possível uma indicação provisória do ser aí. Seu sentido existencial é o cuidado. Isso a gente vai entender lá no final, no capítulo 6. Por que ele vai falar do cuidado. Mas veja, é uma indicação provisória do ser aí. Aí, já dando spoiler, né? Por quê? Porque na segunda parte ele vai dizer que o ser do cuidado, ou seja, então vamos dizer, a essência entre aspas, no sentido que ele vai botar agora, né? Vamos dizer, né? O fundamental do ser aí é o cuidado, mas o fundamental do cuidado é a temporalidade. Então a temporalidade é que é o fundamental de tudo, em última instância, né? Ele vai fazendo um caminho até lá que passa pelo cuidado. Cuidado num sentido muito específico. Então, é outra palavra difícil de traduzir, né? O Fausto traduziu por preocupação, que eu não acho bom. A Márcia por cura, que faz algum sentido, é mais justificável, eu acho, né? O Casanova costuma traduzir por cuidado, quer dizer, traduz por cuidado, enfim. E aí nas outras línguas varia também, né? Não é uma coisa simples. Mas não é cuidado no sentido corriqueiro do termo, né? Só de cuidar, por exemplo, de um paciente, né? De uma pessoa, né, que precisa de cuidados, né? Claro que vai abarcar também isso, mas é um sentido bem mais amplo, dizer, de cuidar da própria vida, né? Assim, no sentido que a gente, querendo ou não querendo, a gente está sempre cuidando, né? Mas é no sentido que a gente vai depois entender melhor, tá? Então, essa é a estrutura. O capítulo 1, então, né, consiste em mostrar, caracterizar o que é a tarefa envolvida nessa análise que ele vai fazer, nessa analítica do ser aí, tá? Então ele começa no 9 pelo tema da analítica do ser aí, que ele então vai falar do ser aí, né? E aí, né, eu vou lendo aqui o começo, depois eu acelero, né? Mas esses primeiros parágrafos eles são decisivos, né? São muito importantes. Então, o ente que devemos analisar somos nós mesmos. O ser desse ente é sempre o meu. Em seu ser, lembra, vamos, né, sempre pensar, claro, né, vai ter no nosso caso vai ser isso mesmo, né, mas é ser no sentido de existir, né? Então, em seu ser, esse ente se relaciona ele próprio a seu ser. Quer dizer, enquanto somos, né, ao ser, ao existir, nós estamos sempre em relação com o nosso próprio ser. No sentido, né, quer dizer, aqui, no sentido que tradicionalmente a gente falaria numa reflexividade, numa autorreferencialidade, numa autoconsciência, né? Quer dizer, nós somos o único ente que pensa sobre si próprio, digamos assim, né? Que compreende a si próprio, que interpreta a si próprio, né? Quer dizer, claro, isso não quer dizer que, né, essa questão dos animais, o Heidegger nem tematiza os animais aqui, né? Mas a gente poderia se perguntar, o cachorro não tem consciência de si próprio, o gato, né, o elefante, sei lá, certamente num sentido muito diverso, né? Ou provavelmente num sentido muito diverso. Enquanto ente desse ser, né, vejam, enquanto sendo desse ser, se nós estamos sendo, né, nós somos isso que está sendo. E essa ênfase no sendo é importante porque não há né, esse é um dos pontos, não tem um eu constituído fixo, né, que está dado no começo e acompanha, né, do começo ao fim da vida, que nós somos isso que está acontecendo, quer dizer, nós estamos sendo temporalmente, né? É como se fosse um fluxo, né, de vivências, enfim, todas as palavras são delicadas, né, porque tem muitas filosofias que estão em volta, né, quando eu falo em fluxo, a gente pensa no Bergson, no próprio Russell, é uma medida, né, enfim, mas a ideia, entendeu, nós eu pulei aqui, não, enquanto ente desse, assim, enquanto, então, sendo desse ser, eu estava enfatizando essa expressão especificamente, né, enquanto sendo desse ser, tá, o desmembramento já é complicado, né, mas enfim,
nós, né, o ser aí, é responsável pelo seu próprio ser. Responsável, né? No sentido de que, veja, né, isso se articula com outras noções que a gente vai ver, né? A ideia de que nós somos jogados, né, no mundo e, tipo assim, se vira, né? Não tem, né, não tem ninguém cuidando, né, como a gente gosta de pensar, né, religiosamente e tal, né, que tem alguém cuidando por nós. Não, é jogado e é um pouco assim, se vira, né? Tem um pouco esse sentido, né, responsabilidade. É claro que né, a gente vai ver isso, né, eventualmente é mais cômodo, é uma tendência do ser aí, né, na verdade é uma tendência inicial, transferir essa responsabilidade, né? Então, na verdade, a gente vai se comportar como todos se comportam, por exemplo, né? Isso é um modo, né, de como que transferir a responsabilidade para, né, o que a gente vai ver, que também é difícil traduzir, das manas, que seria o pessoal, né, o eles, todos, né, mas essa ideia da massa, né, do que todo mundo faz, né, do senso comum. Bem, um dos seus temas ali, né, a sua pesquisa. Então, para esse ente, para nós, trata-se ou está em jogo, né, uma expressão aqui que também nesse texto o Kiesel fala um pouco disso, es geht né, que é outra expressão difícil de traduzir do alemão, né, em geral, né, então o trata-se, está em jogo, né, trata-se é o mais usual, assim, mas trata-se sempre do seu próprio ser, está em questão, está em jogo, né? O nosso ser está o tempo todo em questão, né? O que quer que a gente faça, a gente está empenhando, né? A gente está sempre em risco, por exemplo, né? Então a gente assume riscos, né, ao ser. Dessa caracterização do ser aí resultam duas coisas. Então veja, ele está escolhendo as palavras, né, muito meticulosamente, né, e eu estou tentando aqui, em diálogo com os outros tradutores, pensar um jeito de colocar isso em português, né? Tá, mas vamos acompanhando aqui. Agora vem um ponto fundamental. Então a primeira dessas duas coisas, a essência, entre aspas, outra palavra que tem um peso gigantesco, né? Tradição filosófica. A essência, entre aspas, desse ente, desse sendo, está em seu ser para. Aí está o zu sein, né? Ter de ser, a ser, por ser. Também é difícil de traduzir, mas tem. O Kiesel também fala disso nesse texto que eu estava lendo, porque é um texto que eu fui justamente ler porque ele trata disso aqui, né? Da noção de existência que o Heidegger está apresentando aqui. Porque o zu aponta para frente, tanto é que a palavra futuro é Zukunft, né? E o verbo correspondente seria zukommen, né? Então, e o Heidegger vai jogar muito com isso depois, quando ele vai falar da temporalidade, né? Então zu aponta assim, né? Como se fosse um apontar para frente tanto no sentido espacial como temporal, né? Então é como se fosse um a ser, um por ser, né? Ele vai usar a noção de pendência, né? Quer dizer, a nossa existência ela tem algo de uma permanente pendência, né? Que só vai terminar com a morte. E isso também tem no sentido de fechar, né? Também de... Sim, Zumar, né? Por exemplo. Sim. Mas é infinitivo também. Infinitivo também, né? Não, o Tsu é uma partícula só de... Não é um verbo, né? Mas aqui o verbo sempre, sein, né? Zu sein, com hífen, né? Em inglês eles colocaram to be. To be. To be or not to be. Mas é um pouco esse... e aí ele diz, o ser que, o que ser, né? Eu estou tentando aqui bem literal, was sein, né? Acho que alguém traduziu por cuididade, né? Acho que na Márcia está cuididade. Quer dizer, o que da coisa, né? O que muitos se desculpam, a gente vai ler, né? Coisas sobre gregos, né? Enfim, essa questão do que, né?
o que é. Então, esse o que seria a essência, né, nessa tradição, aqui ele coloca a palavra em latim, né, essência em latim, desse sendo, então o que, na medida em que se possa em geral falar disso, tem de ser compreendido a partir de seu ser, existência. O que ele está dizendo? Compreender a essência a partir da existência. Então, a essência, na verdade, está na existência. Né? Então, isso é um mote, né? O Sartre vai explorar muito essa ideia. Né? Quer dizer, aqui, justamente, esse é a parte, né, que caracteriza o que seria o existencialismo, né, do Heidegger aqui. Por mais que ele, né, não quisesse, é o que nesse texto que eu falei, o Kiesel, eu não sei se todos ouviram, né, eu falei no começo, né, um texto do Theodor Kiesel, né, só para colocar aqui, que é um comentador muito importante do Heidegger. Então, esse, no caso, é Heidegger's Way of Thought. Caminho do pensamento. Né? Mesmo título de um livro do Otto Pögel, que o Heidegger ele usava muito essa expressão, e no final, né, no final da vida, ao se referir às obras, já pensando na questão de como seria a publicação das obras póstumas, etc., ele fala, não são obras, são caminhos. Então isso é muito explorado, né, essa ideia de caminho. Tem o texto dele, Meu Caminho para a Fonologia, enfim, Caminhos de Floresta. A ideia de caminho é fundamental. Então vejam, aqui eu escrevi um pequeno comentário, né? Qualquer definição que se tente dar, qualquer resposta à pergunta o que ele, no caso, né, o ser aí, o ser humano, é, o que é, não pode projetar-se para antes, para aquém do seu existir, enquanto, digamos, fato primeiro, originário. Tá? Porque a definição está lá, né? A definição já está lá em cima, na linguagem constituída, no discurso, montado, né? Articulado em função de regras gramaticais, etc, etc. A existência está dada muito antes, né? Muito antes, não no sentido cronológico, mas ela é anterior. Quer dizer, aquilo só é possível porque nós existimos. Então, por exemplo, não faz sentido nenhum Descartes, né? Penso, logo existe. Se a gente, na verdade, do penso eu posso depreender que existe, mas o existe tem que ser anterior. Pois todo definir já é um comportamento derivado do existir. Né? Esta é a condição de possibilidade daquele. Né? Então, eu me antecipei aqui no meu próprio comentário, mas eu falei de Descartes, né? A conclusão cartesiana não está de todo errada. O erro está no modo de interpretar e nas consequências disso extraídas. O logo deveria ter um sentido dedutivo e deveria apontar para o sou como anterior ao penso. No entanto, imaginou-se que ele tenha um sentido causal. O fato de existir como substância pensante implica o ser em sentido mais amplo. É claro, aí a gente dá pano para manga, a gente poderia, né, ir ler o Descartes e ficar discutindo, né, como é que é no Descartes isso daí. Mas, em princípio, né, na tradição, na filosofia moderna, ficou essa ideia do penso, existo. O Heidegger está invertendo. Né? E é próprio, né, se a gente pega qualquer manual, qualquer introdução ao existencialismo em geral, essa inversão ela é fundamental para entender o existencialismo, para entender esse novo modo de pensar. Por isso, prossegue o Heidegger, nossa primeira tarefa ontológica é mostrar que, se escolhemos a designação existência, e aí é existentes, né, o termo alemão de origem latina, então, se escolhemos a designação existência para o ser desciente, esta palavra não tem, nem pode ter, o significado ontológico tradicional. Por quê? Ontologicamente, existência, ele cita em latim, portanto esse seria o sentido tradicional, significa o mesmo que presença dada, eu coloquei aqui, mas simplesmente dado, é outra palavra difícil de traduzir, que é o Vorhanden sein, né? E é importante a gente diferenciar, né? Isso a gente vai ver também bastante depois. Ele vai basicamente falar de três, quando ele
sobretudo no capítulo do mundo, a gente vai perceber, né? Então vamos ver, tem o nosso ser, né, que é ser aí, tem o ser Tsuhanden, né? Tsuhanden é a ideia de algo que está aqui para ser manuseado, né? Então que seriam os utensílios ou instrumentos, né? As traduções vão mais ou menos por aí. Então seres utensiliares, ou seja, seres que estão à nossa volta, que servem para o nosso uso, né? Ele dá o exemplo, serve o exemplo do martelo, das ferramentas da oficina, né? Então são que a gente poderia pensar a lousa, o projetor, o computador, a carteira, tudo isso são Tsuhandanas, né? Em geral, não sempre, né? Porque a gente pode simplesmente pegar uma coisa da natureza e dar a ela uma função, né? Mas muitas vezes são fabricados pelo próprio ser humano, né? São coisas que a gente monta à nossa volta para organizar a nossa ocupação cotidiana. E o Vorhandensein são as coisas simplesmente do jeito que elas foram, vamos dizer, postas aí, né? Então, é como se fosse assim, o que está à mão, dado à nossa mão, dado à nossa percepção, dado à nossa... Né? Então, o que está aí. Está aí. Então, as pedras, as árvores, né? As coisas que estão simplesmente aí. As coisas, vamos dizer, né? Então, seria coisas, instrumentos e seres humanos. Claro, a gente se perguntaria, cadê os animais? É uma ausência, né? Até que depois tem uma hora que aparece, dá a impressão que ele coloca os animais aqui, né? Ele cita o cavalo, né? Pensando no cavalo, no uso que se dá ao cavalo, né? Enfim, na agricultura, onde quer que seja, né? Ou seja, seria uma concepção completamente instrumental, né, dos animais. Os animais estão aqui entre coisas e instrumentos. Depois, num livro de 28 e 29, que é os conceitos fundamentais da metafísica, ele vai falar dos animais, ele vai falar que os animais são pobres de mundo, mas eles teriam então um ser diferente. Mas aqui ele não trata, né? Mas claro, seria, né, de se esperar que tratasse, né? Mas aqui serão esses, tá? Então, vejam, aqui, quando ele fala do Vorhandenes, quer dizer, o que é isso? É a coisa que está dada, que é uma noção, assim, que ao longo de toda a introdução tem uma importância muito grande, né? Porque a gente tem a ideia de que tudo se caracteriza por esse ser dado como fenômeno, né, no espaço e no tempo, né? E desse ponto de vista, nós, enquanto corpo, né, enquanto ser que se move, como os outros animais, etc., também somos algo que está dado, né? E há uma tendência a colocar tudo no mesmo saco, digamos assim, né? Coisa que ele está tentando diferenciar. Ou, quando não se coloca na tradição, precisa de alguma coisa fora do mundo para diferenciar, né? Então vai para a coisa em si lá. Então, quando Kant vai pensar o agir humano, ele vai usar o espaço que ele deixou ali da coisa em si para pensar o eu inteligível, né? Então aí você precisa recorrer a uma outra dimensão, digamos assim, para poder pensar o que seria específico do ser humano. Só que ele está propondo uma diferença que já se mostra no mundo que está aí para nós, né? Onde nós estamos, que é o nosso mundo. Quer dizer, essa diferença já se mostra por si mesma. Ela não supõe uma outra, digamos assim, dimensão ou algo do tipo, né? Então, é absolutamente fundamental aqui diferenciar o nosso tipo de ser do tipo de ser das coisas. Nós não somos coisas, né? Bom, essa é uma discussão que está em muitos autores, né? Então, né, esse modo de ser, então o Vorhandensein, é um modo de ser que não convém de modo algum ao ente com caráter de ser aí do nosso. Tá? Evitaremos confusão empregando sempre a expressão presença dada, aqui, né, é interessante, isso inclusive se choca, né, com a proposta da Márcia para Dasein, né, mas para o termo existência e adotando. Então, veja, tem sutileza, a gente tem que ficar bem atento, mas aqui é o termo latino, né? Então, com os termos latinos nesse parágrafo, ele claramente está se referindo à tradição, né? Então, existência e essência em latim são o sentido tradicional. Ele está dando um novo sentido à existência com a palavra alemã existentes, que evidentemente vem da palavra latina, né? Ele está fazendo a diferença.
né? Então, existência nesse sentido, digamos, menor, entre muitas aspas, né? É o das coisas, e o nosso é existentes, né? Em alemão. Como determinação ontológica apenas para o ser aí, né? O existentes. Tá? Então são duas determinações ontológicas diferentes, são dois tipos de ser diferentes. Tá? Porque vejam, como veremos aqui o meu comentário, né? Existir tem sentido de movimento, ação, acontecimento, e não de coisa, objeto, né? Algo fixo. E isso, né? Aqui, né, eu estou talvez ousando um pouco no comentário, mas é algo que nós conhecemos, digamos, por dentro, o acontecer enquanto ser aí, enquanto ser humano. Né? Nós vivenciamos isso por dentro, cada um de nós, no ser que é o seu. Né? Na medida em que agimos, nos movemos, dormimos, acordamos, comemos, etc, etc, etc. Né? A gente está vivenciando o que significa ser humano. Ao passo que as coisas que estão simplesmente dadas à nossa frente, que nós as vemos por fora. Né? E elas, as coisas, né, aí a diferença para os animais, não se movem, não agem, não acontecem. Né? Ou por outras, são talvez instâncias de um acontecer maior, o acontecer do mundo. Né? Mas ela não acontece como nós acontecemos. Né? Então o que Heidegger está tentando mostrar é que essa nossa essência acontecencial, por assim dizer, não pode ser submetida a uma caracterização de mesmo tipo da que aplicamos aos objetos, fixando propriedades. Não dá para caracterizar um ser humano como a gente caracteriza as coisas, atribuindo propriedades simplesmente. Ou seja, lá o discurso vai ter que ser diferente, vai ter que ter uma diferença lá, né, evidentemente. Então, ele prossegue, então veja, são esses, o segundo e o terceiro parágrafos aqui, né, estão tratando da primeira, daquelas duas coisas que decorreram, né, da caracterização feita no primeiro parágrafo. A essência, então, entre aspas, do ser aí, está em sua existência. Vejam, essa é uma caracterização clássica do existencialismo. Tá? Desloca-se a essência para a noção de existência. Né? Isso estaria no Kierkegaard, no Heidegger, no Sartre e em muitos outros. As características a serem realçadas nesse ente não são, portanto, propriedades, entre aspas, propriedades dadas em um ente que se mostra assim ou assim, mas modos de ser que lhes são a cada vez possíveis e apenas isto. Então vejam, características a serem realçadas se a gente quer compreender esse ente. Não as propriedades, quer dizer, para compreender esse ente não adianta olhar para um ser humano e pensar ele é alto, baixo, gordo, magro e assim por diante. Propriedades, né, que a gente vê, né, a cadeira é azul, coisa do tipo. Né? Não. O que importa para compreender esse tipo de ser são os seus modos de ser. O modo como ele é, o comportamento, né, sei lá, o estilo de vida, né, tentando traduzir modo de ser aqui para várias acepções possíveis. Né, que eles são cada vez possíveis. Né, isso é fundamental. O Heidegger vai caracterizar a existência, ele vai caracterizar o ser aí, vai caracterizar o ser humano a todo tempo como possibilidade. Nós somos nossas possibilidades. Por quê? Porque justamente o que caracteriza, o que diferencia o nosso ser de outros é que nós vivemos em função das possibilidades que se abrem para nós no horizonte temporal. Tá? Isso ele vai explicar, enfim, né, super complexo lá na segunda parte quando ele fala da temporalidade, né, mas é em função das possibilidades que se abrem à nossa frente que nós nos presentificamos, quer dizer, nós vivemos o presente e significamos o passado. Porque nós estamos, na verdade não existe um presente, né? O tempo está correndo, né? Não tem um agora fixo.
A própria questão do presente ela é complicada, tem a noção de instante, né, que ele vai discutir, diálogo com Kierkegaard. Nós estamos o tempo todo agindo em função das nossas possibilidades. A gente poderia se perguntar, bom, e os animais, né? Será que eles agem em função das possibilidades? Será que agem em função das possibilidades do mesmo jeito? Ou eles são muito mais determinados diretamente por instintos, né, e têm comportamentos condicionados? Essa seria uma discussão, né, uma discussão interessante, né? O Vinícius fez mestrado comigo, ele tematicou justamente a questão dos animais, né, no Heidegger, então ele vai para esse outro texto, porque de fato, né, quer dizer, o Heidegger não tematiza direito, né, é curioso isso. Mas enfim, porque ajudaria até a entender, né, a especificidade do humano. Talvez aí a gente poderia pensar, tem uma herança tipicamente cristã, né, de achar que só o ser humano, né, tem alma e os animais não, por exemplo. Bom, todo ser assim, ou todo como ser, so sein, né, é basicamente ser. Todo ser assim desciente é basicamente ser. Tem algumas coisas que parecem muito redundantes, né? Mas veja, aqui é uma mudança, né, para o como, né? O como é mais importante do que o que. Como somos, e não o que somos. Porque se você pergunta o que, você espera uma resposta que seja fixadora de significado, né? O como diz respeito a algo que está realmente, né, sendo. Por isso o termo ser aí, com o qual designamos esse ente, isso a gente viu ele apresentando lá no 2, né, no parágrafo 2, quando ele dá essa acepção ao termo Dasein, né, que normalmente é a existência, com o qual designamos esse ente, não exprime o seu quê, como em mesa, casa, árvore, mas sim o seu ser. Tá? Então é uma relação aí entre o ser e o como, né? E uma clara separação entre o ser e o que está diretamente relacionada a essa mudança de foco de uma essência fixa para a existência como algo que está sendo, né? Porque na tradição o que você tenta? Você tenta justamente definir o que é o ser humano, né? O ser humano é tal e tal, e mesmo, vamos dizer, na análise de, sei lá, de indivíduos, né? A ideia de caráter, né? Um caráter fixo, né, que nasce com a pessoa, essa discussão toda. De um modo geral, toda a tradição filosófica ocidental, ela está sempre em busca do quê, né? O Heidegger está dizendo, olha, não, o quê não é a pergunta certa a se fazer quando se quer saber algo sobre esse ser, e sim o como, né? O sendo. Bom, isso quanto à primeira. Então a primeira é essa fundamental mudança, né, na concepção do que seria a essência, que tem que ser colocada entre aspas para não se ter a ideia de que é uma essência fixa, né? Aí vem a segunda coisa, segundo desdobramento lá do primeiro, né? Lembre-se, né? Ele inclusive numera aqui, né? Segunda coisa, o ser de que se trata, o que está em jogo, né? O ser de que se trata para esse ente em seu ser é sempre meu. Retoma, né, essa ideia. Então, o ser aí nunca deve ser compreendido, portanto, como caso exemplar de um gênero de entes enquanto dados. Como a gente acabou de ver, né, a individuação é um elemento fundamental para pensar o ser, em particular o ser do ser aí mesmo, né? Então, jamais poderia tentar compreender a essência humana a partir da ideia do ser humano como em Platão. Ou seja, pelo genérico querer compreender o singular. Cada singular é irredutível, essa é a ideia. Um singular não pode ser reduzido a uma noção genérica que valha para vários singulares, né? Para estes últimos, ou seja, né, para os entes enquanto dados, né, para as coisas, seu ser é indiferente.
ou melhor dizendo, eles são de tal modo que o seu ser não lhes pode ser nem diferente nem importante, evidentemente, né? A pedra não, o que tudo indica, ela não está pensando sobre o seu ser, né? Não está preocupada com isso. A pronunciação do ser aí, devido à sua singularidade enquanto ente, o modo como ele se pronuncia, precisa sempre incluir o pronome pessoal. Eu sou, tu és. Então veja, há uma ênfase muito grande aqui no singular, no pessoal. Claro, que faz lembrar, como eu já disse antes, a crítica de Aristóteles a Platão, né? Extensível a grande parte da filosofia posterior. Se tentarmos pensar o nosso ser, aqui sou eu que estou comentando, né? A partir do gênero humano, a partir da ideia homem ou mulher, né? Se a gente fosse pensar como duas coisas diferentes, também seria mais provável, né? A Simone de Beauvoir começa dizendo justamente que não se nasce mulher, né? Justamente, bom, ela está nesse ambiente, né? Do existencialismo. Se pensamos a partir do gênero humano, coisificamos os indivíduos, transformamos em coisas, tiramos-lhes a singularidade. Heidegger não poderia ser mais explícito nesse ponto. Ele está atrelando a noção de ser à individualidade, à pessoalidade, à singularidade de cada ser humano. Isso será fundamental na segunda parte para pensar a autenticidade. Quando ele vai, na segunda parte, a gente vai ver depois, a partir da angústia a gente já tem uma ideia, né? Ou seja, aqui, né, a gente poderia pensar o seguinte: como atrelar a autenticidade, como atrelar a filosofia de ser e tempo ao povo alemão? Pensar um ser do povo alemão, como ele vai fazer em 33, né? Se aqui ele está dizendo com todas as letras, né, que não se pode pensar gênero. Então, como ele vai, como pensar em alemão, mais como pensar em judeu? Se o ser aí é sempre meu, é sempre singular. Então, para mim está claro, quer dizer, aqui, pelo menos, né, nesse núcleo inicial de ser e tempo, é absolutamente forçada qualquer tentativa de fazer o que ele próprio fez em 33, né? Que aí ele vai pensar isso, né? O povo alemão, quer dizer, aí o indivíduo se vê, de certo modo, absorvido no todo, né? A meu ver, é incompatível com isso aqui, né? Quer dizer, aqui realmente a gente vê um Heidegger existencialista, né? Parecido com Sartre, assim, com Kierkegaard, né? Tem elementos aí que claro, ele não quer, né? Ele tem alergia ao outro, né? Então não pode se aproximar de ninguém. Mas tudo bem? Então é importante, né, deixar isso bem claro. E o ser aí ele prossegue, né, então já no quinto parágrafo, por sua vez, é meu neste ou naquele modo de ser. Ou seja, ele não é meu enquanto um eu fixo, né, como se eu fosse algo fixo e, portanto, o meu sempre igual. Não. É um modo de ser. Um modo de ser que pode ser modificado. Já está sempre decidido, de alguma forma, em que modo o ser aí é a cada vez meu. Por que já está sempre decidido? Isso é uma coisa que a gente vai ver, vai ficar mais clara depois, né? Por quê? Vamos colocar da seguinte maneira, né? O Heidegger vai usar a seguinte expressão, né, em vez de falar em geral, né, de início, na maior parte das vezes, o ser humano ele é dado, vamos dizer, dado não, ele existe no modo impessoal, ou no modo coletivo, digamos, né? Aí sim, né? E há uma crítica ao coletivo aqui, né? Mas você tem um coletivo, ou seja, aí pensando, né, a gente só vai começar a pensar no seu próprio eu, né, digamos assim, como um problema, numa certa idade da vida, né? Até ali, o que foi nós fomos definidos pelo nosso entorno, pelo nosso meio, né? O nosso nome foi escolhido, começa por aí, né? E além do nome, enfim, o nosso eu foi se moldando, né, a partir das relações, né, enfim, do que se esperava, etc., né? Então, a princípio, não tem uma autenticidade, embora já tenha uma singularidade. Isso, né, tudo vai ter os desdobramentos depois.
o ente cujo ser é aquilo de que se trata em seu ser se relaciona a seu ser como sua mais própria possibilidade. O ser aí é, ele grifa esse é, sempre sua possibilidade, aquilo que eu estava dizendo antes, né? Ele não a tem apenas como propriedade, tal como o ente simplesmente dado a teria. E uma vez que o ser aí é essencialmente sua possibilidade, esse ente pode, em seu ser, escolher-se, entre aspas, a si mesmo. Pode conquistar-se, pode perder-se, assim como pode nunca, ou apenas ilusoriamente, conquistar-se. Viram? Né? Aqui entra essa questão da escolha. Né? Então essa escolha, ela se dá porque você tem uma possibilidade. Né? Vamos pensar o seguinte, né? Então, a gente vai depois, né, ver outras noções, mas nós somos jogados no mundo. Né? E nós somos o quê? Nós somos possibilidades. Tá? Então, a gente sempre está num ponto do tempo, né, que está permanentemente se deslocando, com possibilidades abertas à nossa frente. Esse arco de possibilidades, né, ele é constitutivo do nosso ser. Vamos dizer, quando ele fala isso, quando ele está disputando aqui com outras caracterizações, ele está dizendo isso é o que mais essencialmente caracteriza o nosso modo de ser. É viver dessa maneira, quer dizer, nós somos feitos assim. Né? Isso é o que nos caracteriza essencialmente. Essa abertura para as possibilidades. Só que, normalmente, vamos dizer, uma certa maneira, uma certa possibilidade foi escolhida para nós. Digamos assim. Né? Então, querem que a gente seja tal coisa. Simplificando, né? Fazendo uma certa caricatura. Mas, isso aqui está inscrito em nosso ser. Porque está inscrito em nosso ser, nós temos essa possibilidade que ele está falando aqui de escolhermos a nós mesmos. Então eu posso, não, eu não quero ser isso, eu quero ser isso. E mudar. Né? Claro, no sentido, vejam, isso também é uma coisa típica do existencialismo. Né? Num determinado momento você escolhe o que quer ser. O Sartre tem uma famosa frase, né, que ele diz, não importa o que fizeram de nós, mas o que faremos do que fizeram de nós. É uma maneira de exprimir isso daqui, né? A partir de um certo ponto, vamos dizer, você tem essa... Claro, ele coloca entre aspas o escolher, porque essa discussão vai trazer junto a questão da liberdade, livre-arbítrio, né? Todos esses problemas, né, com os quais ele vai lidar depois. Talvez a gente possa pensar o seguinte, claro, não dá para pensar numa autonomia à moda tradicional, até porque isso talvez exigisse, né, um eu fixo aqui que está indo junto, né, e que tem vamos dizer, um núcleo, né, fundamental a partir do qual se vai fazer essa escolha. Nós estamos existindo, né, então a escolha ela vai se dando, digamos, meio voluntária, meio involuntariamente. Né? Não tem como caracterizar essa escolha do modo como Kant caracteriza, por exemplo, o agir moral. Né? Pensando, não, um eu racional que delibera, toma uma decisão e age desta maneira. Tudo bem? Mas ele só pode ter se perdido. Então veja, ele está usando aqui a noção de conquistar-se e perder-se. Seria isso. Tá? Ou não se ter ainda conquistado, na medida em que pode, de acordo com sua essência, ser próprio ou autêntico. Né? A palavra eigentlich, há uma grande questão aí em torno de como traduzir isso também. Né? Porque se você traduz por autêntico, né, aproxima mais do existencialismo. Se você traduz como próprio, né, puxando mais para o sentido literal da palavra eigentlich, claro, não deixa de ter, mas dá menos essa, vamos dizer, a carga semântica existencialista é menor. Né? Mas enfim.
Mas, né, na segunda parte tem, me parece, há bons argumentos para traduzir por autêntico, mas não é uma questão fechada, né? Então, só é possível a gente pensar nisso, conquistar-se, perder-se, etc., se existe essa possibilidade de ser próprio, de ser autêntico, né? Isto é, ser adequado a si mesmo. Vejam que interessante, né? Ao mesmo tempo que não tem esse eu dado, portanto, né, para você pensar assim, bom, agora eu estou aqui, eu sou isto, eu tenho um quê definido, e aí eu vou escolher um caminho que é adequado a isto aqui. Porque o si mesmo também está em processo, né, está em acontecimento, né? Mas, enfim, tem essa... Tudo isso vai ser muito, muito sutil, mas é preciso operar com uma noção aí, né, de si mesmo mínima, né? E aí, esses dois modos de ser, da autenticidade e da inautenticidade, ele diz, essas expressões foram escolhidas no sentido estrito das palavras, aqui isso favoreceria traduzir por propriedade, né? Aqui está propriedade e impropriedade. Fundam-se, aí se diz, a Márcia? Tá. Então, esses dois modos de ser fundam-se no fato de que o ser aí é, em geral, determinado pela... Aqui eu coloquei singularidade, mas vejam, é uma palavra que ele colocou, ele criou um substantivo, Iemeinigkeit. Iemeiner é a cada vez meu. Então é como se ele pegasse a cada vez meu e fizesse um substantivo a partir dessa expressão. Então seria a cada vez minha idade, assim, alguma coisa, né? A ideia é que é uma singularidade, mas uma singularidade que está justamente colocada junto no acontecer temporal, né? Ela é singular também temporalmente. Isso, boa, né? Quer dizer, ela está... Então ela é a cada vez minha de um modo diferente, digamos assim. A inautenticidade do ser aí não significa, porém, um grau menor ou inferior de ser. Ela pode antes determinar o ser aí em sua mais plena concretude em seus negócios, atividades, interesses e prazeres, né? Aqui é interessante ele, de repente, né, isso aparece do nada, né? A gente está nesse grau de abstração, falando, né, do ser aí, meu, né? De repente, negócios, atividades, interesses e prazeres, né? Ora, claro, a princípio, as nossas atividades, né, o nosso dia a dia, aquilo que nos interessa, que nos dá prazer, etc., tudo isso é fundamentalmente determinado pelo impessoal. Quer dizer, é determinado de fora, digamos assim, né? Não é algo que a gente escolhe autenticamente. A gente pode, né, em alguma medida, começar a direcionar alguma coisa, né, no cérebro. Mas veja, então, ele está dizendo, ser autêntico ou ser inautêntico não significa ter mais ou menos ser. Claro, né? Isso aqui é outro assunto, né, que dá pano para manga, porque a questão é saber, bom, mas que é bem a sua questão, né, da sua dissertação de mestrado. Tem ou não tem um ganho existencial na autenticidade? Quer dizer, tem ou não tem algo de positivo, né? Há momentos em que o Heidegger parece, né, aqui ele está dizendo, olha, mas na verdade, se a gente, né, acompanhando todo o movimento da obra, me parece que sim, tem um ganho, né? Quer dizer, há um ganho em ser autêntico. O que não significa é que o que não dá para dizer é que você, sendo autêntico, você rompe com o mundo impessoal, com o mundo, não, né? Você sempre volta. Mesmo que você vá, sei lá, se isole numa cabana na montanha, né, como ele mesmo fazia muitas vezes, você está em relação com o mundo do qual você se isolou, né? Então, o isolamento é um modo de reagir ao outro. Então, essa singularidade não é um isolamento, né? Ou autenticidade, aliás, né? Não é um isolamento. Tudo bem? Bom, então, vejam, né, aqui esses 5 parágrafos são os que eu queria ler assim de maneira mais detida, mesmo porque são as questões aí, né, que a gente tem que tentar pegar o essencial, né? Depois ele vai dizer, essas duas características, então, né, que foram delineadas, a precedência da existência sobre a essência, depois a singularidade,
já indicam que a analítica desse ente se situa em um âmbito fenomênico peculiar. Tá? Ou seja, o campo fenomênico, né, e o modo como ele se dá nesse campo é peculiar, é próprio desse ente e somente dele. Né? E é um campo fenomênico. Então veja, a expressão que ele está usando analítica é a expressão que o Kant usa na crítica da razão pura, né, quando ele vai fazer a analítica, toda a primeira parte, né, do entendimento, dos conceitos, etc., né, que é, vamos dizer, uma análise de como opera a subjetividade. Portanto, lá a subjetividade está aqui, o fenômeno está ali. Né? Aqui não. Né? Aqui, o a priori, o ente que está sendo objeto de análise, que é o ser aí, que é o ser humano, etc., ele está dentro do campo fenomênico, ele não está fora. Isso é fundamental. E assim como não tem a coisa em si do lado de lá, a subjetividade não está fora em nenhum momento do campo fenomênico. Né? Ou seja, nas duas direções, né, quer dizer, o fenômeno ele apaga aquele fundo da coisa em si, e ele também apaga esse suposto antes da subjetividade, né? Justamente porque o a priori é um fundo comum aí, sendo um. Eu não posso pensar o sujeito sem um. A gente vai ver em alguns momentos, inclusive quando ele vai na seção do espaço, né, ele vai discutir com o Kant exatamente sobre isso, né, por que o espaço não pode ser a forma do sujeito desprovido de mundo, enfim, a gente vai acompanhar essa discussão mais, né, isso talvez fique um pouco mais concreto, né? Tá? Enfim, aí ele retoma um pouco nessa questão, o seu modo correto de oferecer-se, né, precisa ser bem captado, que é uma coisa que ele tinha colocado lá na introdução, né, como a gente viu. O ser aí se determina cada vez como ente a partir de uma possibilidade que ele é, e isso significa que de algum modo ele se compreende seu ser. Tá? Enfim, acho que tem coisas aqui que a gente já, né, andou vendo. Agora, no 7º parágrafo, metade mais ou menos, ele vai discutir, bom, a gente já viu, precisamos falar do ser. Para falar do ser, devemos começar por aquele ente que pergunta, ou seja, vamos começar pelo ser aí. E agora ele está se perguntando, mas por onde eu começo a analisar o ser aí? Por onde eu começo a analítica? Então vejam, o ser aí não deve, logo no começo da análise, ser interpretado na diferença de um existir específico, singular, autêntico, por exemplo. Mas deve ser descoberto, isso sim, no modo indiferente como é de início na maior parte das vezes. E aqui entra essa expressão típica, né, que o Heidegger usa muito, de início na maior parte das vezes. Se ele fosse dizer, a princípio, em geral, claro, para cunhar uma expressão própria, de início na maior parte das vezes. Mas é como se, né, se a gente dizer, o ser humano ele é jogado no mundo desse jeito. Né? Esta indiferenciação da cotidianidade do ser aí não é nada, mas sim uma característica fenomênica positiva desse ente. É a partir desse modo de ser e voltando a ele que todo existir é como é. A essa indiferenciação cotidiana do ser aí denominamos medianidade. Tá? Então aqui, o que ele está dizendo? Vamos começar a análise pelo modo como ele, em geral, se mostra. Ou seja, na mediania. Né? No que a gente poderia chamar de senso comum, né? Modo como, em geral, as pessoas se comportam. O próprio cotidiano é uma boa palavra. Sim. Né? Cotidiano. Porque não tem a ideia dessa excepcionalidade que haveria na autenticidade. Né? Há uma certa indiferença aí que permite começar a análise. Né? É um pouco essa ideia. Ele vai começar pelo ser aí, em geral. Para depois, só na segunda parte, pensar como que acontece a diferença, eventualmente a diferença específica desse que vai escolher-se a si próprio e ser autêntico. Isso ele vai analisar depois. Vamos começar pelo ser humano médio, né, digamos assim. Tá? Portanto, vamos começar
né? E claro, né, vamos começar, ele está começando pelo cotidiano, né, pensando a partir do seu lugar, da sua época, etc, etc, né, e nós vamos ter que pensar a partir do nosso. Quando a gente pensa a partir do cotidiano, a gente está pensando naquilo que é o que está mais próximo, né, é o que constitui o dia a dia mesmo. O ser está aqui. Não precisa, né, pegar um telescópio e olhar para as estrelas para ver o ser. O ser está aqui. O ser está sendo aqui. Isso é ser. Mas isso que está mais próximo é ao mesmo tempo mais difícil de tematizar. E aí ele cita Agostinho, né, que tem exatamente uma reflexão sobre isso, né? Que é uma coisa que muitas vezes o Heidegger fala, né? Tá, então, e a cotidianidade também não é um mero aspecto, né? Aquilo que ele tinha falado do próprio ser no mundo. Também nela, e mesmo no modo da inautenticidade, reside a priori a estrutura da existencialidade. Quer dizer, o nosso modo de existir, e aí ele está usando o a priori de novo, né? O a priori do Kant está desse lado aqui, né? Então veja, o que ele está fazendo? Aqui está o a priori do Kant, certo? Está desse lado aqui, está na subjetividade. O a priori do Heidegger está aqui, ó. Ele coloca entre aspas para diferenciar desse, como ele colocou essência entre aspas, né? É um a priori que é um a priori do ser no mundo, portanto, tanto do sujeito como do sujeito. Essa é a mudança de foco, né, que tinha de ser feita segundo aquela problemática, né, que de certo modo o Hegel já estava tentando fazer. Pensar esse antes comum. Tá? Mas aí eu fiquei com a dúvida. Fala. Esse antes comum, ele modifica o sentido de mundo para ele também? Qual que é a noção de mundo do Heidegger? Então, essa é uma grande questão que a gente vai discutir ao tratar do mundo, né? É o mundo do ser aí. Então aí, O mundo existe sendo. o mundo existe sendo, mas parte do ser no mundo. Então, tanto é que uma questão é, mas e antes do ser aí existir, existia mundo? Talvez a resposta correta fosse, o mundo estava simplesmente dado aí, mas ele não existia. Não existia por quê? Porque o sentido da palavra existência é dado por nós. Então, não é que ele não estava aí, ele estava aí, mas vamos dizer. Mas, claro, tem uma dificuldade muito grande aí, né? Que vai, em última instância... Ele era, mas ele não existia? Sim, porque a palavra existência, ele está dizendo que só... Então, ele era, mas ele não existia. Isso. Né? Então, mas o era também... Então, né? então. Ele era enquanto um ente simplesmente dado, como as coisas são, como a pedra. Então, né? Nada tinha significado. Só dá para falar em significado quando nós... Né? Mas não é que o mundo estava e nós entramos no mundo, nós constituímos o mundo. Então, fica sempre uma questão aí, né? Uma discussão possível, se o Heidegger é idealista ou realista. Ou seja, o velho problema do qual ele está pretendendo escapar, talvez se reapresente de algum modo. Essa é uma discussão que dá pano para manga também. Quer dizer, será que ele está realmente conseguindo fugir do velho problema? Ou não? Não sei se está claro para todo mundo, né? Se na filosofia moderna o sujeito serve, né, de estrutura constitutiva do mundo tal como ele é para nós, não do mundo em si mesmo, né? Mas do mundo como é. Bom, então no fim das contas não é tão diferente assim, né? Então você teria um elemento idealista, né, que na discussão com o Kant, ao meu ver, aparece um pouco, né? Aí, essa seria também uma hipótese. Por que ele depois meio que abandona essa estratégia, né? E aí ele vai
talvez, isso é, né, muito sutil, né, mas talvez depois tentar pensar de fato como o ser mesmo se mostra independentemente do... Mas nunca é independente, nunca é 100%. É difícil isso, né? Porque nós estamos sempre, né, vendo o mundo a partir da nossa perspectiva. Como sair da nossa perspectiva. Como tentar ver o mundo fora da nossa perspectiva. Né? Essa é a questão, né? Claro, isso, né, tem enfim, várias camadas de discussão, né? De todo modo, né, para completar aqui, pelo menos a análise do 9, né, porque vejam, o 10 e o 11, né, o 10 ele vai marcar posição em relação a outras correntes, a psicologia, a antropologia e a biologia. São discussões com vários autores da época diferentes, assim, que talvez acabassem sendo muito específicas para nós, né? Então eu posso falar rapidamente sobre o 10 e o 11 no começo da próxima aula. Tá? O mais importante hoje era realmente a gente dar conta do 9, terminar o 7 e dar conta do 9. E aí o que falta de importante aqui no 9 é essa diferença que ele vai fazer no parágrafo 11 da seção 9, né, o penúltimo, entre existenciais e categorias. Né? Então, voltemos ao paralelo com o Kant aqui. Né? Então, o Kant está pensando nas condições de possibilidade do conhecimento do mundo, né? Por aquilo que a gente já viu. Então, eu tenho o entendimento humano, no entendimento eu tenho as categorias, né? Que são o quê? São os conceitos puros do entendimento, né? Que ele chama de categorias, retomando o termo lá de Aristóteles, né? E dialogando com Aristóteles. Aristóteles fala que são 10 categorias, o que ele fala que são 12, né? Que permitem conhecer o mundo que está dado na sensibilidade, ou seja, os fenômenos. Né? Isso constitui, a gente poderia dizer assim, as condições de possibilidade do conhecimento. Na moral, a gente vai pensar as condições de possibilidade da moral, no juízo estético, as condições de possibilidade da estética, né? E assim por diante. E aí, é como se o Heidegger estivesse dizendo, olha, ok, para esse âmbito aqui, a ideia de categoria funciona, né? E até a gente poderia pensar, o Kant tem uma boa explicação aqui para uma que seria uma ontologia da natureza, portanto, uma ontologia específica do ente simplesmente dado, que nós conhecemos na física. Né? Só que, como eu já falei, né, ele está problematizando a subjetividade e tentando chegar naquilo que seria ainda anterior, que são as condições de possibilidade do existir em geral, as condições ontológicas de possibilidade. E para, então, denominar essas condições de possibilidade que dizem respeito ao ser, né, essa estrutura ontológica, né, ele vai usar sempre para os constituintes, né, a expressão existenciais, existenciale, né? Fica um pouco estranho, né, porque é um adjetivo, né, mas como se fosse assim, né, categorias existenciais, né? Tem as categorias e os conceitos existenciais, noções existenciais, alguma coisa assim. Ele introduz essa expressão para diferenciar dessa, justamente porque isso marca, né, esse recuo, né, esse distanciamento no sentido de pensar aquilo que estaria mais aquém do modo como nós estamos dispostos no nosso cotidiano, no nosso modo de ser, né? Tá?
E ele também vai dialogar com Aristóteles, né? Traz a noção grega de categoria e tal. Enfim. Tá? Essa é a caracterização inicial que ele faz do ser aí. A partir do capítulo 10, né? Do capítulo 2, parágrafo 12. Então, o parágrafo 9 e o parágrafo 12 são dois parágrafos fundamentais. No parágrafo 12, ele vai caracterizar o que seria o ser no mundo, que ele define, no primeiro momento, como a estrutura ontológica do ser aí. Então, o primeiro existencial que ele vai designar é essa noção de ser no mundo. E aí, a partir daí, isso vai se desdobrando, à medida que ele vai examinando o mundo, né, o quem e o em, né, que são os 3 capítulos que a gente vai analisar depois. Tá? E à medida que vai avançando, né, talvez as coisas vão ganhando mais concretude para nós, né, do que tem num primeiro momento. Né? Acho que aqui o importante é ver como ele está marcando, né, uma nova maneira de abordar o ser humano. Tudo bem? Retomamos então, né? Eu fico olhando para vocês assim, todo mundo com uma cara assim de tá foda, né? Mas a gente chega lá.